Pessoal, boa noite. Vocês estão me vendo? Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou da área de produto da Simpolab e estou aqui hoje representando toda a empresa. Nosso objetivo aqui hoje, pessoal, é a gente bater um papo sobre uma nova funcionalidade que a gente está lançando no GeoLabor. A gente está muito feliz, muito animado de estar aqui reunido. Somos um grupo bem pequeno de pessoas hoje, a gente buscou aí reunir os nossos clientes mais antigos que estão conosco há mais tempo. E a gente está, assim, muito feliz, muito realizado de lançar os novos dashboards do GeoLabor. Então, foram meses, na verdade, foram anos trabalhando nessa funcionalidade, pensando qual seria a melhor forma de disponibilizá-la para vocês, qual seria a melhor forma de construir essa ferramenta. E, bom, depois de muito estudo, de muito desenvolvimento, finalmente a gente está com esse recurso pronto e estamos muito empolgados com esse lançamento. A gente acredita que ela vai transformar completamente a maneira com que vocês trabalham com os dados coletados no GeoLabor. Nosso objetivo é ajudá-los ao máximo, ajudá-los na tomada de decisão, trazer agilidade, trazer clareza, trazer mais controle no dia a dia. E a gente realmente acredita que os dashboards vão ajudar muito nesse sentido. Então, a nossa ideia hoje é a gente bater um papo, quero apresentar para vocês esse novo conceito que está entrando, vamos ver como que a gente usa, vamos tirar algumas eventuais dúvidas que surgirem e, bom, contem conosco durante todo esse processo de aprendizado e de conhecer esse novo recurso também. Então, vamos primeiro entender o que são os dashboards do GeoLabor. Então, os dashboards, eles consistem em uma visualização do Power BI que está dentro do sistema e que vai ler a base de dados. Então, todos os dias, quando a equipe está trabalhando, ela está coletando dados e esses dados estão organizados em uma base de dados. Isso muitos de vocês já sabem, né? Essa é uma base de dados organizada, ela é estruturada, ela tem diversas tabelas que relacionam as informações. Então, todos os dados das camadas, das amostras, dos ensaios, tudo isso compõe essa base de dados. E esses dashboards, então, eles vão consultar essa base com todas essas informações e vão trazer aqui para a gente uma análise. Vão trazer um parâmetro, algum gráfico, aquilo que você usa para controlar seus dados técnicos ou, eventualmente, algum aspecto da sua operação também. Bom, esses dashboards, eles estão submetidos a um controle de acesso, assim como todas as páginas do GeoLabor estão. Então, se a gente tem duas empresas trabalhando no mesmo sistema, uma empresa não vai ver o dashboard da outra. Então, a gente tem um controle de acesso que a gente chama de multi-empresas, cada empresa só vê o seu dado, a não ser que seja a contratante do sistema. E é possível também submeter esses dashboards ao controle de acesso dos papéis. Então, se você tem um grupo da sua empresa que trabalha com você e você não quer, por algum motivo, que ele tenha acesso aos dashboards, é possível também a gente configurar dessa forma. Os dashboards, pessoal, no GeoLabor, eles serão uma visualização padronizada. Então, vocês vão ver que eles têm cores padronizadas. A gente vai sempre encontrar as informações mais ou menos na mesma posição. Então, ele tem uma estrutura fixa. Daqui a pouco a gente vai olhar para eles. Então, a gente tem um filtro, a gente tem umas seções na parte superior. Então, nós não vamos ter a mesma flexibilidade que existe quando a gente está usando diretamente uma ferramenta de BI, como o Power BI. Mas nós podemos alterar o conteúdo que a gente está vendo lá. Então, se você não quer um gráfico que eu vou mostrar hoje como exemplo, não tem problema. A gente vai colocar o conteúdo lá que faz sentido para a sua realidade. E esses dashboards, eles serão disponibilizados gradualmente. Então, na segunda-feira, alguns clientes vão receber, na próxima semana, outros, e aí daqui a algumas semanas a gente já vai ter todo mundo trabalhando com os dashboards integrados ao sistema. Hoje a gente vai passar por um exemplo nessa nossa conversa, nesse treinamento. Esse exemplo, ele vai ser no aplicativo Laboratório e ele vai estar contextualizado na solução GeoLabor Controle Tecnológico. Mas é possível também, no futuro, a gente vai ter nas próximas semanas em outros aplicativos e para a solução investigações de campo também, tá? E o último comentário, antes da gente começar,
Todos os dados que eu mostrar hoje, pessoal, são dados fictícios, tá? Então, os valores não são valores reais, as coordenadas, os nomes das estruturas, todos são dados fictícios para a gente poder aqui conversar sem se preocupar em expor algum dado. Então, vamos começar, vou começar a compartilhar a minha tela e a gente vai ver então como que é este acesso. Então, vou pedir aqui 1 minuto para chavear para outra tela e daqui a pouco a gente olha. Bom, então agora iniciei aqui o compartilhamento, pessoal. E aí a gente vai então, nosso exemplo é no aplicativo Laboratório, então eu entrei aqui, o primeiro passo então é acessar o aplicativo Laboratório com a URL da sua empresa e fazer o login no GeoLabor. Então eu já coloquei aqui meu usuário e senha, já entrei, estou aqui na tela inicial, que é a tela do mapa, e o nosso novo menu Dashboards, ele está logo aqui embaixo, é o segundo menu. Então, quando eu clico nele, eu estou acessando esse novo ambiente e a primeira tela que vai aparecer aqui para a gente é essa tela de login no Power BI. Então, como eu comentei, é uma visualização do Power BI que a gente está tendo, só que agora é dentro do sistema. E eu preciso de fazer o login, então, na minha conta do Power BI. Então, vou clicar aqui em entrar e ele vai me pedir um e-mail e uma senha. Esse e-mail e senha, pessoal, não é o e-mail e senha que a gente usa para acessar o GeoLabor. E ele também não é o seu Power BI corporativo que a sua organização pode ter. Ele é uma conta específica. Assim que a funcionalidade chegar para vocês, a nossa equipe de projetos vai passar especificamente qual que é o seu acesso e você só vai conseguir entrar usando esse e-mail e essa senha. Se entrar com outro, ou vai dar erro ou vai estar tudo em branco, tá? Então é importante usar essa conta específica. Então, vou fazer aqui o login com a minha conta e vamos seguir. Vou fazer o login. Antes de clicar aqui em entrar, pessoal, reparem que essa janela aqui foi uma janela externa que abriu. No meu computador, ele abriu aqui no meio, na frente da tela que a gente estava. Comigo já aconteceu em outras vezes de abrir uma janela, mas ela ficar aqui. E eu achei que não tinha aberto. Então, se não abrir para vocês assim na frente, consultem se ela não está minimizada. Pode ser que ela esteja, tá? Então, vou clicar aqui em entrar. Vou falar que ele pode ficar conectado, não tem que me perguntar nas próximas vezes. E agora, passando pela autenticação, ele vai conferir o meu e-mail, ele vai conferir a empresa do meu usuário, ele vai conferir o meu papel, e se tiver tudo certo, a gente vai cair então na visualização dos dashboards. Então, vou esperar um pouquinho então, para essa autenticação acontecer. Essa autenticação, ela é externa do sistema. Pronto, agora ela está indo. Em alguns casos também, já aconteceu comigo, demorou muito para isso acontecer e eu tive que atualizar a página. Então, se isso acontecer com vocês, fica aí a dica também. E agora a gente entrou, essa tela que a gente está vendo, ela é a primeira tela do dashboard padronizado do GeoLabor, tá? Então, já estamos aqui dentro, eu vou clicar aqui em entrar e a gente vai cair então na nossa primeira visualização. Essa visualização, gente, ela tem duas partes principais. Então, ela tem esse primeiro menu, acompanhamento, e tem um segundo menu, relatórios. A gente vai passar por eles, vamos explicar todos os detalhes que existem. Mas antes, eu quero só mostrar um pouquinho da estrutura que existe, tá? Então, à direita, vocês já viram que nós temos aqui os filtros. E esses filtros, eles vão ser muito úteis para a nossa navegação como um todo. Eles vão filtrar o que a gente está vendo aqui de informação. Então, o primeiro filtro que a gente tem aqui, na verdade, é um botão de filtro. Quando a gente clica nesse botão, ele vai abrir uma janela e os filtros que vocês pedirem, eles serão exibidos aqui. Quando eu clicar, eu imagino que não vai aparecer nada, porque eu estou no modelo mais padronizado. Mas a gente poderia aqui colocar, por exemplo, um filtro de amostra, um filtro de projeto e assim por diante. Logo abaixo, a gente tem o filtro de datas. E esse filtro de datas, ele pode ser
utilizado tanto usando essas duas caixinhas que a gente está vendo aqui. Então, eu clico nesse botão de calendário e eu posso escolher uma data específica. Então, eu vou escolher uma data inicial e uma data final. Aqui os meus dados já estão filtrados, estou pegando tudo que foi feito a partir de 19/1 até 22/4. E eu posso usar também esses botões deslizantes de filtro. Ele tem uma precisão menor, mas ele vai me ajudar também. Logo abaixo, e observem que à medida que a gente está mexendo, a gente já viu que as informações são filtradas, né? Então, eu não tenho que clicar num botão filtrar para que a minha filtragem seja executada. Basta eu selecionar as datas que os dados eles já serão submetidos, então, a esse filtro que eu já apliquei. Logo abaixo, a gente tem aqui um filtro por estrutura. Então, vou aumentar aqui o meu filtro de data. Reparem que aqui eu tenho, então, 5 estruturas. Estou chamando aqui de Geolabor 1, Geolabor 2, 3, 4 e 5. E à medida que eu clico, eu já estou aplicando o meu filtro. Reparem que eu cliquei e a informação agora está sendo exibida nesse tom de verde. Antes estava em branco. Eu posso selecionar várias estruturas. O filtro ele vai acumulando. Então, eu posso filtrar data e estrutura. Quando eu clico de novo e volto a ver em branco, quer dizer que eu removi o meu filtro. Então, eu vou acumular aqui alguns filtros. E logo aqui embaixo eu tenho o filtro por subdivisão. Então, subdivisão é a área, a faixa, a praça, é aquela localidade física que existe na minha estrutura geotécnica. Então, mais uma vez, eu clico e com isso eu estou aplicando a filtragem. E quando eu clico novamente, estou removendo o meu filtro. Se eu quero remover todos os filtros, também existe este botão no canto superior direito. Quando eu clicar, ele vai remover todos os filtros, que é o que eu acabei de fazer. Bom, isso é o padrão que a gente vai ter, tá? Tanto nessa visualização quanto na próxima, a gente vai ter sempre esse filtro. E agora vamos falar aqui alguns detalhes sobre cada uma dessas abas que nós temos aqui. Então, começando pelo acompanhamento, que é o que a gente já está vendo. Na esquerda, a gente tem aqui uma tabela que vai trazer para a gente uma relação de ensaios. Esses ensaios, eles estão separados por tipo de ensaio. E aqui a gente tem também as obras nas quais os ensaios foram realizados. Na linha inferior, eu tenho aqui um total. E na minha última coluna também é um total de ensaios desse tipo. Então, vou filtrar aqui duas estruturas. A tabela diminuiu e agora ele está mostrando somente essas duas estruturas. E na parte de baixo a gente tem alguns números notáveis. Então, total de ensaios aprovados, total de ensaios em andamento. À direita, mais uma vez, quantitativo de ensaios. Agora a gente tem aqui em termos percentuais. Então, eu estou vendo nesse gráfico quantos por cento eu fiz de cada tipo de ensaio. E mais uma vez, na parte inferior, eu tenho aqui alguns números que agora eles têm relação com o atendimento ou não ao critério da especificação. Então, ele está trazendo quantos ensaios foram atendidos, quantos não foram atendidos, não foram avaliados e quantos estão sem critério. Com isso, pessoal, a gente avança aqui, então, pela aba acompanhamento e agora eu vou migrar para a aba relatórios. Essa aba relatórios, ela é a aba que mais vai ter a informação geotécnica que a gente vai estar analisando no dia a dia, né? Então, aqui em acompanhamento, a gente tem mais aqui métricas gerais, números, e aqui sim a gente vai estar olhando para parâmetros, a gente vai estar plotando curvas, vamos estar vendo as amostras em mapa, entre outras informações. Essa aba, ela tem uma diferença em relação à outra, que é o seguinte, na parte superior, vou passar aqui o mouse em cima, a gente tem um menu. Então, eu clico aqui, eu já entrei e estou nessa aba que estou vendo aqui em verde, que é a aba Índice de Vazios versus Grau de Compactação. Quando eu clico em outra, eu vou avançando. E aqui tem uma seta que eu clico nela e eu vejo outras opções que eu tenho também, tá? Então, daqui a pouco a gente vai navegar por essas outras abas. Vamos começar olhando para a primeira. E aqui a gente tem um gráfico de dispersão que está plotando para a gente o índice de vazios e o grau de compactação. Então, a gente tem aqui dois parâmetros geotécnicos. É um gráfico exemplo. Se para a sua obra isso não faz sentido, você não relaciona esses parâmetros, você não controla eles, ou você quer ver alguma outra informação, o seu dashboard ele vai ter que ser criado para atender o seu controle, né, o seu interesse. Então, eu comentei anteriormente que esses dashboards eles são padronizados.
e eles de fato são, mas é no que diz respeito a essa estrutura que a gente está conhecendo. O conteúdo em si, ele pode sim ser alterado, não só pode, ele deve ser alterado para adequar à realidade da sua obra. Então, a gente tem aqui 2 eixos, a gente tem também uma legenda de cores, então todos os pontos que a gente está vendo em verde, eles estão atendendo o critério da especificação que está cadastrado no Geolabor, e os que estão em vermelho não estão. E aqui a gente também tem essa linha que está mostrando para a gente qual que é o limite em relação ao índice de vazios, né? Então, aqui a gente tem o índice de vazios máximo e vários valores nesse exemplo aqui estão acima. Na parte inferior, a gente tem alguns números, mais uma vez. Então, a gente está vendo a média do índice de vazios, a média do grau de compactação, quantidade total de ensaios que estamos vendo, a quantidade de ensaios com critério atendido, não atendido, critérios que não foram avaliados por algum motivo, e a quantidade de ensaios que está sem critério. E aí cabe avaliar se deveria ter ou não. Bom, se eu estou aqui navegando e eu quero mudar o meu filtro, eu posso fazer isso a qualquer momento. Então, eu posso aqui ajustar, e assim que eu ajustei, vamos tirar aqui uma estrutura, por exemplo, o meu gráfico vai mudar também. Bom, avançando um pouquinho, vamos para um outro. Agora eu vou clicar aqui no gráfico grau de compactação. Vou pegar mais uma estrutura para a gente ter mais dados aqui. Ele está um pouquinho diferente do outro, agora a gente só tem um parâmetro geotécnico e a gente tem uma barra para a gente poder visualizar todos os valores. Então, ele está aqui plotando todos os valores do grau de saturação. Mais uma vez, na parte inferior, a gente tem também algumas informações notáveis, então média, desvio padrão e o restante que a gente já comentou. E quando eu clico nesse botão, vamos explorar alguns outros. Então, começando pela umidade ótima, por exemplo. Aqui a gente tem outro padrão de gráfico que é possível também. Então, esse é um padrão de gráfico de barras. Estamos vendo aqui os valores que foram obtidos. Navegando um pouco mais, a gente tem também curvas. Então, primeiro entrei aqui na curva de compactação. Então, estou visualizando a curva de compactação de cada um desses ensaios. Temos aqui também a curva de distribuição granulométrica, então tenho a curva, tenho aqui uma legenda para os meus ensaios, e na parte inferior eu tenho aqui o percentual de cada fração do solo. E nesse exemplo, indo para o fim, a gente tem um mapa também. O mapa, ele vai mostrar para a gente as nossas amostras plotadas, perdão, os nossos ensaios plotados no mapa. Fiz essa troca de palavra, né? Eu usei a palavra ensaio, porque aqui a gente tem uma legenda de cores que vai falar para a gente sobre o atendimento ou não aos critérios que esse ensaio teve. Mas o pontinho que a gente está vendo, ele foi plotado com base na coordenada cadastrada na amostra. Então, tenho aqui 3 estruturas selecionadas, por isso que eu estou vendo aqui vários pontos. Reparem que eu apliquei aqui um zoom, estou removendo esse zoom, estou navegando pela minha estrutura. Então, para eu aplicar o zoom, eu vou usar a rolagem do mouse. Então, estou deslizando para cima e dei um zoom, para baixo eu estou tirando esse zoom. E quando eu clico nessa mãozinha aqui, vou arrastando, eu posso navegar também pelas estruturas. Se eu tenho aqui muitas estruturas filtradas, vou remover aqui algumas e ele já vai me levando para onde eu quero ir. Então, agora eu filtrei somente a estrutura Geolabor 1, ele trouxe para mim aqui os meus pontos. Mais uma vez, na parte inferior, a gente tem aqui alguns números. Então, ensaios totais, atendidos, não avaliados e sem critério. E a gente tem a legenda de cores, que está apresentada aqui na parte inferior. Então, os pontos que estão aqui em verde, eles representam o ensaio com critérios atendidos. Vermelho, não atendidos. Amarelo, que a gente tem vários aqui, são ensaios com critérios não avaliados. E em cinza, não se aplica. Então, não existe critério para fazer essa avaliação. Quando eu clico em um ponto, eu vou ver só esse ponto. Então, nesse ponto aqui, a gente teve 2 ensaios. Nessa amostra, a gente teve 2 ensaios. Um teve o critério atendido e um foi o critério não foi avaliado. Quando eu clico aqui, eu tenho mais informações, e quando eu clico mais uma vez, eu estou removendo esse filtro e eu volto a enxergar os demais pontos que eu tenho aqui no mapa. Bom, pessoal, com isso eu chego ao fim da nossa apresentação. Vou
trocar minha tela e vou voltar para a tela para a gente ver se tem alguma pergunta. Não falei no início, me esqueci de falar, mas fiquem à vontade se alguém tiver alguma pergunta. Deixa eu só descobrir como que eu vou parar de compartilhar. Pronto. Se alguém tiver alguma pergunta, algum ponto que vocês querem compartilhar, algum comentário, fiquem à vontade. Se não vier à mente agora, fiquem à vontade para trazer isso depois também. A gente vai estar disponibilizando, como eu mencionei, isso aos poucos em produção. E o suporte está à disposição o tempo todo para ajudar nesse processo. A equipe de projetos também está sempre em contato com vocês, vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, vai ajudar com esse acesso, com essa conta. A nossa equipe de dados também, ela vai ajudar nessa construção para a gente entender quais são essas análises que fazem sentido para vocês. Então, se a gente não tiver nenhum ponto agora, não tem problema. A gente volta nisso depois. Estou vendo aqui uma primeira pergunta, dá para colocar linha de corte no eixo de grau de compactação? Sim, é possível a gente colocar, em todos os gráficos a gente pode colocar isso. Clicando sobre um dos pontos da dispersão, dá para saber de qual ensaio se trata? Nesse exemplo que eu mostrei, eu não estou lembrada, a gente pode até consultar, não estou lembrada, mas é possível sim, tá? No BI isso sempre é possível. E o último comentário ficou sensacional, eu agradeço. A gente também está muito feliz com esse recurso que está entrando. A gente tem aqui 3 perguntas no chat. Comentei rapidinho, mas passei por todas elas. E vamos caminhar então para o nosso encerramento. Eu agradeço quem está presente, agradeço quem tem o interesse nessa funcionalidade. Mais uma pergunta. Para quais perfis serão liberados o acesso ao Dash? A princípio, isso vai ser liberado para todo mundo, mas você vai ser avisado antes. Então, se você quiser alguma restrição, você vai ter a oportunidade de falar. A gente vai te perguntar. Se você não falar, vai ser para todos os perfis que você tem. E você pode mudar também, você não tem que ser uma definição fixa. Você pode começar com menos pessoas, vai experimentando, está confiante, coloca mais gente também. Vai ser bastante flexível esse início, essa introdução à ferramenta, tá? Bom, pessoal, então, caminhando para o nosso encerramento, agradeço muito assim, a todos vocês, todo o interesse, agradeço por estarem conosco também nos últimos anos, insistindo nesse recurso. A gente está realmente muito feliz, a gente acredita que vai ser muito benéfico para todo mundo. E, bom, a gente está à disposição sempre. E, bom, muito obrigada por estarem conosco até o fim. Obrigada, pessoal.